Governo Geisel. Mas então, como foi esse governo? Nesse período, houve a transição do regime ditatorial para um regime democrático. Também foi nesse governo que o Brasil deu início a uma política neoliberal. É a política economia-doutrina desenvolvida nas últimas décadas do século XX, que advoga a absoluta liberdade do mercado capitalista e a restrição ao mínimo da intervenção do Estado, em particular. Outra característica foi a crise do petróleo, que resultou na diminuição dos investimentos, estagnação de novos projetos, demissões, falências de terceirizadas e adiou planos de exploração e produção, inclusive no estimado pré-sal. Outras características do governo também foi o Programa Nuclear Brasileiro, que ele surgiu diante de dificuldades de acordo com a Alemanha Ocidental. Isso reforçava a necessidade de uma autonomia no assunto. Ele era composto por 3 projetos secretos, sendo um para cada repartição das Forças Armadas Brasileiras, se envolvendo em outras relações diplomáticas com a China comunista e também fazendo acordos com a cooperação comercial. Também temos a Lei Falcão, que limitou os debates políticos na medida em que os candidatos foram proibidos de se manifestar nas campanhas eleitorais da TV e rádio. O Pacote de Abril. O que foi o Pacote de Abril? Foi um conjunto de leis outorgado em 13 de abril de 1977 pelo presidente da República do Brasil, até então Ernesto Geisel, que, dentre outras medidas, fechou temporariamente o Congresso Nacional. Agora vamos colocar um trecho de um discurso feito pelo Lula sobre a greve dos metalúrgicos. É neste contexto que, no 1º de maio, milhares de trabalhadores rompem um silêncio de 15 anos e se reúnem para falar de suas vidas e suas lutas. Nós ontem fomos premiados com um salário mínimo de 2.268 cruzeiros. E eu dizia que a melhor forma de alguém saber o que representa um salário mínimo era que uma autoridade pegasse 2.268 cruzeiros. O Pacote de Abril também foi um conjunto de decretos que buscavam favorecer a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA. Dentro desse contexto, também teve as eleições indiretas para governador, a aplicação do mandato presidencial, a ampliação das bancadas do Norte e Nordeste na Câmara, criação do Estado do Mato Grosso e a criação das subregendas para eleições diretas para senador. E então, para finalizarmos o governo Geisel, em 15 de março de 1979, o general deixou a presidência e foi sucedido pelo general João Batista Figueiredo. Algumas de suas características em seu governo foi que ele foi um continuador do processo de distensão do regime. A lei da anistia concede no perdão político aos adversários e operadores do regime. Qual foi o objetivo do movimento pela anistia durante a ditadura militar no Brasil? Pau de arara, choque, espancamento. Esses são alguns tipos de tortura que não se apagam facilmente da memória daqueles que foram perseguidos e presos pela ditadura militar no Brasil entre 1964 e 1985. Seguindo também de atentados terroristas de setores militares contrários à reabertura política. Dentro desse contexto, temos o atentado do Rio Centro, que foi uma ação terrorista em 1981, que mostrou a resistência de grupos militares no país. Durante o show do Dia do Trabalho, onde 2 bombas explodiram no centro de convenções Rio Centro. Outro tópico é o pluripartidarismo. É um sistema político em qual 3 ou mais partidos políticos podem assumir o controle de um governo. O pluripartidarismo no Brasil está em vigor desde aprovado em definitivo através da Lei Federal, quando foi restabelecido o início do fim da ditadura militar brasileira, instituído 6 anos depois. A Emenda Dante de Oliveira foi um documento que foi escrito no objetivo de fazer 2 correções na Constituição, uma no artigo 74 e a outra no artigo 148, para que conseguisse eleger de forma direta o próximo presidente. Porém, com a ausência de votos na Câmara, não conseguiram passar essa emenda, trazendo então a próxima eleição de uma maneira indireta. Então, o que restava às oposições era eleger indiretamente. Após as negociações, foram colégio 2 candidatos,
Paulo Maluf, do PSD, e Tancredo Neves, do PMDB. José Sarney também concorreu a vice de Tancredo Neves. Essa aliança entre PMDB, mais a Frente Liberal e opositores do regime militar ficou mais conhecida como Aliança Democrática. Então, em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves e José Sarney foram eleitos, porém no primeiro dia, antes de tomar posse, José Sarney teve que ser internado com problemas e no outro dia acabou falecendo. Então, José Sarney toma posse de seu governo e acaba se tornando presidente da República. Porém, grande parte da população acaba se decepcionando. Então, isso dá início a um grande período conturbado para o povo brasileiro, chamado de a Nova República.